Exercício 28. Refaça o exercício anterior, substituindo a curva y igual a x2 mais 1 pela curva y igual a x menos 1 ao cubo mais 1. Vamos nos lembrar aqui do exercício anterior, certo? Foi o exercício 27. Encontre as equações de todas as retas que passam pela origem do sistema de coordenadas x, y e que são tangentes a essa curva. A diferença agora é que nós vamos trocar esta curva por esta. Então permanece que as retas tangentes de interesse têm equação y igual a ax, ou seja, o b continua sendo igual a zero, que é uma forma de garantir que a reta passa pela origem. De fato, desta forma aqui, com b igual a zero, para x igual a zero, temos y igual a zero. Então, nós queremos encontrar as equações de todas as retas que passam pela origem do sistema de coordenadas x, y, ok, isso já está atendido aqui, e que são tangentes a esta curva aqui. Bem, podemos também fazer o esboço desta curva, mas vamos resolver este exercício sem fazer o esboço, tá? Depois a gente pode até usar o GeoGebra para esboçar essa curva e as retas tangentes. Ou a reta tangente, se só for uma. Bem, o A vai ser y' de um certo x, que a gente pode chamar de x1, mas esse x1 é a abscissa de um ponto que pertence tanto ao gráfico da função, ou a esta curva aqui, quanto à reta. Então nós temos também que para o mesmo x aqui e aqui nós vamos ter o mesmo y. Então, portanto, nós temos que x1 menos 1 ao cubo mais 1 é igual a x1. Então, com isso, nós montamos um sistema de equações, de duas equações, para as incógnitas a e x1. x1 é a abscissa de um ponto de tangência e o a é o coeficiente angular da reta tangente. Se encontrarmos um único valor para x1, teremos um único a e, portanto, uma única reta tangente. Se encontrarmos, por exemplo, dois valores possíveis para x1, e se essas derivadas aqui avaliadas em x1 forem diferentes, teremos dois coeficientes angulares diferentes e assim duas retas tangentes distintas, certo? Então vamos lá, vamos resolver essa equação, ou esse sistema de equações, para o a e para o x1. Bem, y' de x1, continuando aqui, vamos derivar essa função. Ficamos com 3 vezes x menos 1 ao quadrado, mais vezes a derivada da função interna, que é 1, então não precisa escrever, avaliado para x igual a x1. Então isso dá 3 x1 menos 1 ao quadrado. Daí nós podemos substituir aqui nesta segunda igualdade a por essa expressão. Daí nós obtemos x1 menos 1 ao cubo mais 1 é igual a a gente substitui por isso aqui, vezes x1, podemos colocar o x1 já aqui na frente, 3x1, x1 menos 1 ao quadrado. E agora vamos resolver esta equação para x1. Vamos expandir isso aqui. Ficamos com x1 ao cubo menos 3x1 ao quadrado vezes 1 mais 3x1 vezes 1 ao quadrado mais 1 ao cubo.
aliás, menos 1 ao cubo, certo? Nós estamos usando aqui aquela identidade, a menos b ao cubo igual a ao cubo menos 3a2b mais 3ab2 mais b ao cubo, fazendo a igual a x1 e b igual a 1, certo? Então aqui, ó, x1 ao cubo menos 3x1 ao quadrado vezes 1 mais 3x1 vezes 1 ao quadrado. Sim, é aqui, perdão, aqui não é mais, aqui é menos, certo? Então, menos 1 ao cubo. Ok, então, continuando aqui, nós temos mais 1, esse mais 1 aqui, igual a 3x1 vezes quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, que dá 3x1 ao cubo, menos 6x1 ao quadrado, mais 3x1. Aí temos alguns cancelamentos aqui, ó. Menos 1 mais 1, 0. 3x1 aqui, ó. Cancela esse 3x1. E aí nós temos 3x1 ao cubo menos x1 ao cubo dá 2x1 ao cubo, tá? Passando para cá, 6x1 ao quadrado menos 3x1 ao quadrado dá 3x1 ao quadrado. Entendeu? 3x1 ao cubo menos x1 ao cubo, 2x1 ao cubo. Estamos lendo aqui da direita para a esquerda. E agora, passando isso aqui para cá, ficamos com 6x1 ao quadrado menos 3x1 ao quadrado dá 3x1 ao quadrado. Então, nós temos que ou x1 é igual a 0, ou, se não for igual a 0, nós podemos dividir os dois membros por x1, e aí ficamos com 2x1 igual a 3, certo? E neste caso, x1 igual a 3 meios. Então, quer dizer, quais são as soluções? x1 igual a 0 e x1 igual a 3 meios. Com isso, nós voltamos aqui para o A. Então, se o x1... Vou tentar aproveitar aqui esse espaço da lousa. Então, voltamos aqui, né? Se o x1 é igual a 0, o A é... Aqui, ó. Se o x1 é igual a 0, ficamos com menos 1 ao quadrado. 1, A igual a 3, certo? Se o x1 é 3 meios, voltamos aqui, ó. 3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 meios, que é 1 meio. 1 meio ao quadrado é 1 quarto vezes 3, o A igual a 3 quartos. Então, quais são as equações das retas procuradas? Y igual a 3x e y igual a 3 quartos de x. Certo? E os pontos de tangência têm... Os dois pontos de tangência têm abscissas 0 e 3 meios. E para descobrirmos a ordenada, basta substituirmos aqui, por exemplo, né? Já que esses pontos são comuns às retas e ao gráfico da função, ou a essa curva aqui.
Então, por exemplo, se para x1 igual a zero, o y vai ser zero também. Para x1 igual a 3 meios, esse caso aqui, né? Porque quando x1 é 3 meios, o a é 3 quartos, então temos que olhar para essa. Para x1 igual a 3 meios, o y vai ser 9 oitavos. Tá? Então, só um complemento. Os pontos de tangência são, respectivamente, né? Respectivamente são, para esta reta aqui, 0, 0 e 3 meios, 9 oitavos. Vamos usar o GeoGebra, embora o exercício não tenha pedido, mas vamos usá-lo para checar nossa resposta. Primeiro vamos obter o desenho da curva y igual a x menos 1 ao cubo mais 1. Y igual a x menos 1 x menos 1, só um pouco, que é tudo isso aqui ao cubo. X menos 1 ao cubo mais 1. Então tá aí, certo? E agora as equações das retas tangentes. As equações das retas que são tangentes à curva e passam pela origem do sistema de coordenadas. Obtivemos na nossa resolução as equações y igual a 3x e y igual a 3x sobre 4. Vamos colocar como gráficos de duas funções, g de x igual a 3x e h de x igual a 3x sobre 4. Olha que legal, dá para ver, né? São duas retas tangentes. Quer dizer, quando eu digo ver, assim, tá razoável, né? Isso aqui não constitui uma prova, tá, gente? É uma demonstração. Vamos pôr agora os pontos de tangência. Os pontos de tangência que encontramos foram 0, 0 e 3 meios e 9 oitavos. Vamos ver aqui. 3 meios. 9 oitavos. Vamos dar um pequeno zoom aqui. Olha só que legal. Tá aqui a curva, né? Y igual a x menos 1 ao cubo mais 1. Essas duas retas passam pela origem. Essa aqui é tangente à curva neste ponto. 3 meios, 9 oitavos. E esta aqui é tangente à curva neste ponto aqui, na origem do sistema de coordenadas.